Olá, como você está? Eu espero que bem. Eu sou Anne Marques. Gratidão por sua presença aqui no canal O Equinócio Tarô. Esta é uma leitura geral e atemporal para o signo de Câncer. Então, acolha as mensagens que ressoam no seu coração, aquelas que não ressoarem, você deixa aí. Leitura para o signo de Câncer. O que os queridos e abençoados, regidos sob o signo de Câncer, precisam saber para este momento das vossas vidas, quais são os recados, quais são as orientações do universo para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Aqui é uma energia das sementes estelares para vocês. Vou começar com este oráculo, que eu fui sentir que eu tinha que começar assim, depois a gente vai pro tarô, tá bom, meus queridos? Então vamos lá. Essa carta aqui fala sobre o pensamento amplo, o pensamento do grande cenário. Ela traz uma energia das Pleiades, uma energia visionária e de ideias inspiradas. Olha só que interessante isso, né? Essa carta traz um aspecto que eu gosto muito quando a gente fala, inclusive, não só de alguma questão que a gente tenha que olhar de uma forma ampla das nossas vidas, mas também quando a gente está falando de tarô, né? E é muito legal quando você vem buscar uma leitura, seja uma leitura particular, seja uma leitura aqui no YouTube, mas também a gente vê, né? O cenário, a gente vê as cartas dispostas na mesa. E dessa forma a gente consegue ter uma ideia do cenário, das energias, das tendências que estão às vezes favoráveis, às vezes desfavoráveis para um determinado questionamento. A gente consegue ver o cenário de cima. É exatamente isso que essa carta traz. Falando, gente, que é um momento de você abordar alguma situação, abordar algo, né, de uma forma ampla, que eu chamo de olhar como observador, naquele momento em que a gente sai exatamente do olho central da questão, a gente se dissocia da nossa percepção naquele momento e passa a ter um olhar amplo, passa a ter uma visão ampla. Fala aqui também sobre ideias visionárias e sobre inspirações, então estejam atentos também para, de repente, algo que você vá querer resolver ou vá querer implementar, seja em alguma situação, por exemplo, da família ou alguma questão relacionada ao trabalho, algo que você realmente sente que isso vem de uma forma muito inspiradora, de uma forma às vezes muito para frentex, né, muito fora da caixinha. Então é exatamente esse momento. E aqui vem essa ideia de portais. Então muitas vezes a gente tem essa sensação de que as nossas ideias estão muito para frente, são muito amplas, são muito visionárias e que a gente tem que acessar um portal e às vezes o caminho é estreito para poder implementar isso, né? E aí vem essa carta falando exatamente sobre isso, né? Você não está sozinho. E essas duas cartas se conversam de uma forma muito interessante, muito especial, porque ela fala assim, abrace a sua esquisitice, e ela fala assim, encontre, encare o seu verdadeiro norte. Então, é um momento para vocês, às vezes, quando a gente tem essas ideias, quando a gente tem esse chamado, de trazer algo novo, de trazer algo diferente, de trazer algo que pulsa numa energia elevada, porque não é só sobre ser diferente, mas é sobre agregar, né? Isso é uma coisa que a gente tem que ter sempre em mente, é sobre, por exemplo, né? Vamos falar sobre o ramo da ciência, que é uma área que eu entendo, estudo e venho dessa área, né? É uma das minhas formações. Então, por exemplo, você vê grandes pesquisadores e grandes nomes que hoje, na época deles, eles eram tidos como esquisitos. Mas hoje eles são joia rara para nós. Como, por exemplo, tecnologias que a gente desfruta hoje, como o Wi-Fi, controle remoto e tantas outras, até os carros elétricos, tecnologias que a gente tinha, que foram implementadas há 100 anos atrás, hoje a gente está começando a engatinhar, desfrutando disso, né? Então veja, o que naquela época era fora da casinha, era esquisito,
Hoje a gente vê que realmente era algo que era positivo e que não era só para aquela determinada pessoa, tanto é que muitos caíram no esquecimento, muitos morreram, né, à míngua, né? Morreram sem ter nenhum respaldo, nenhum tipo de apreço pela sua obra deixada. Hoje sim tem um valor, né? Então perceba que sobre essas questões que às vezes a gente tenta trazer de uma forma muito diferenciada, de uma forma muito ampla, que nesse momento, nessa linha temporal, não vai ecoar, não vai ter às vezes, né? Ou não vai ser bem aceito. Então às vezes a gente se sente meio esquisito, meio esquisita, né? Então é muito sobre isso, mas também me trazendo uma frequência de todo. E olha só que interessante, essa carta fala memórias da alma, de terras ancestrais. Aqui uma energia conectando a Atlântida, né? Ao povo Atlante. Então olha só que interessante, memórias e presentes e dons que vêm da sua alma, de tempos antigos, de terras antigas. Você já fez isso antes. Então, gente, é realmente um momento aqui como uma semente estelar que vem para este planeta nesse sentido de trazer algo novo, me mostrando que vocês estão num momento em que você está querendo fazer a diferença e talvez a aceitação não esteja ecoando da forma como você gostaria. E aí resta, né, ecoa dentro de nós aquela dúvida, levanta-se aquele questionamento: será que eu estou sozinha? Será que eu estou sozinho? E essa carta vem para afirmar isso. Você não está só, né? Você não está sozinho, né? Aqui vem esse pensamento de encare o seu próprio rumo, siga de acordo com o seu próprio sistema de navegação. E muitas vezes a gente vai ter que trilhar um caminho estreito, um caminho um pouco mais difícil. Não é que porque é difícil é o caminho errado. Isso requer avaliação, isso requer autoestudo, que é aquilo que eu falo para vocês, que sem o autoestudo não existe o autodesenvolvimento. Então é sobre avaliar. Eu estou seguindo um caminho estreito, mas que dignifica, mas que honra, que essas ideias que já derivam até, gente, de certos povos elevados, de vivências que você já teve. E às vezes a gente sabe, às vezes a gente tem conhecimento disso, às vezes não. Mas não importa, o importante é realizar. O importante é manifestar, manifestação. Eu manifesto a ação. Então aqui vem uma frequência para vocês, me mostrando que talvez seja um momento em que vocês estão querendo fazer a diferença em algum aspecto, em alguma área, ou até às vezes com você mesma. De repente, encarando uma nova forma de viver, uma forma que conecta você a uma leveza maior, por exemplo, cuidando, mas esse ano vai falar muito sobre isso, né? Então, a gente vai ver que, de repente, a gente vai ser tocado. Em algum momento do ano, a gente vai ser tocado a mudar certos padrões. Então, por exemplo, eu vou cuidar mais do meu veículo, né, do meu carro, né, o nosso carro, que é o nosso templo, onde habita a nossa consciência. Então, eu quero cuidar mais, eu quero fazer práticas que sejam mais, que me promovam mais energia, que me promovam mais flexibilidade, mais força. Por exemplo, fazer uma atividade física, independentemente de qual seja, buscar uma alimentação que seja uma alimentação mais leve. Aqui vem uma energia de águas, nós estamos numa época de muito calor, então hidratação, mas é uma hidratação saudável, então é uma hidratação à base de águas, sucos naturais, chás, né? Então assim, são vocês fazendo modificações que às vezes aos olhos dos outros pode parecer esquisito. Abrace. Abrace. Aqui também é muito sobre isso, né? Às vezes, aqui fala assim, né? Você não está para todos. Não são todos que vão entender. Erga-se. O papel de uma semente estelar é ser. E lembra que uma semente, ela precisa encontrar as condições favoráveis para a sua germinação. Então pensa assim, quando a gente fala uma semente estelar, uma semente do cosmos, uma semente das estrelas, parte das estrelas. E aí você pensa assim, poxa, mas eu estou tentando, Anne,
levar uma coisa positiva lá na minha comunidade, levar isso lá no meu bairro, ou então colocar isso de uma forma bacana dentro do meu trabalho, dentro da minha casa. Eu quero que as pessoas sintam o bem-estar que eu estou sentindo, eu quero passar isso para as pessoas, né? Esse espírito de luta, entre aspas, né? É o guerreiro pacífico aqui, né? Então, esse espírito desse guerreiro, dessa guerreira que está vivo dentro de você já vem. Porque são vocês querendo implementar coisas boas, querendo implementar coisas elevadas, querendo implementar coisas que realmente vão dignificar, que vão construir, que vão elevar. Mas muitas pessoas vão taxar você como esquisita ou esquisito e tá tudo bem. O importante é que, como fala aqui, encare o seu próprio norte. Encare o seu sistema de navegação. Se tá todo mundo seguindo num determinado caminho, trilha você o seu caminho. Pode ser estreito, pode parecer esquisito, as pessoas vão julgar, as pessoas vão falar, gente, julgamento existe desde sempre. Desde sempre. Isso é uma característica do homem, do aspecto que eu julgo como a questão primitiva, e vai sempre existir. Porque no reino dos outros animais, porque o homem também está no reino animal, mas dentro dos outros bichinhos que compartilham esse espaço conosco, não há isso. Essa questão de, porque isso, porque aquilo, porque passou muito perfume, porque passou pouco perfume, porque fala demais, porque fala de menos, porque o vídeo é curto, porque o vídeo é longo, porque o título é isso, porque o título é assado. Esse tipo de julgamento não agrega. Não agrega em nada. Isso faz parte de um pensamento primitivo, arraigado ao cérebro primitivo e não ao cérebro de luz. Então, julgar, se você fica dando ouvido aos julgamentos, você não faz a sua missão. Você não cumpre com aquilo que você veio fazer aqui. Entende? Então, levante a sua voz. E eu falo isso por mim. Eu tenho uma missão. Eu tenho uma missão. A minha missão é levar o tarô de uma forma totalmente voltada para o autoestudo. Porque a ideia é trazer empoderamento, é trazer conhecimento de si. Porque se eu não me conheço, eu fico à espera de coisas e situações que os outros ficam dizendo para mim. Porque se tarô fosse bola de cristal, todos os tarólogos estavam trilhardários. O que não é uma verdade. Então, se sou eu a única que vai falar sobre isso, que seja. E se não agrada, tudo bem. Existem outros milhares de profissionais aqui no Brasil, fora no mundo inteiro. E existem, ao mesmo tempo, outras pessoas trabalhando também com o tarô no sentido de expansão de consciência. E tá tudo certo. O importante é a gente entender que a gente não vai agradar todo mundo. Apenas você não pode deixar com que o seu coração fique sofrido. Porque se você entra em sofrimento, você não consegue realizar. Você não consegue manifestar. Tá bom, meus queridos? Então eu uso meus exemplos porque verdadeiramente eu não vou agradar. A todos 100% impossível. Impossível. Né? Se eu tivesse talvez num outro reino, né? Um cachorro, gato, papagaio, periquito, sei lá, né? Talvez fosse mais agradável. Mas como eu levanto questionamentos, como eu levanto uma questão de autonomia e responsabilidade, às vezes isso assusta. Porque a maioria de nós não quer ganhar responsabilidade pelos seus feitos. Quer entregar a responsabilidade da vida na mão dos outros e achar que os outros vão resolver. E achar que simplesmente, né, alguém vai resolver algo por nós, que é de nossa responsabilidade. Isso requer inteligência emocional, isso requer lucidez. E nem todos podem trabalhar dentro dessa energia. Nem todos ainda estão prontos para conseguir entrar nessa energia visionária. Porque a minha visão do tarô é uma visão visionária. Tá bom, meus queridos? Então vamos lá, agradeço a Deus por me permitir realizar esta linda leitura forte para os queridos regidos sob o signo de Câncer. Gratidão, meus queridos, por todas as curtidas, compartilhamentos, a você que está inscrito aqui no canal, a você que está chegando, seja super bem-vindo aqui no canal O Equinócio Tarô.
Gratidão por todo o vosso amor, por todo o vosso carinho. Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam com vocês, aqui, agora e por todo sempre. E assim é. E nós vamos assim, juntos, nesta grande e poderosa energia do bem maior, corações unidos, signo de Câncer. O que os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento? Quais são os recados, quais são as orientações para os queridos regidos sob o signo de Câncer? Olha isso, ó, misericórdia. Confirmadíssimo para mim, tá? Confirmadíssimo para mim. Eu falei sobre não entre na energia do sofrimento. E olha o que vem aqui, inclusive a carta fala Borocochô. Deprê, Eu nem vou falar o resto da palavra, né? Borocochô. Para quem entende inglês sabe que está escrito aqui. Deprê, né? Entende? Por quê? Porque abate. E isso é uma grande causa do sofrimento que vem com as pessoas que sabem que estão aqui para sustentar realmente uma frequência positiva, uma frequência elevada, a frequência do todo, de ter senso de coletividade, de ter senso de humanidade, respeito, amor ao próximo, né? Isso não é uma questão associada a dinheiro, a bens, a posses, a estudos. Isso é respeito. É respeitar o espaço do outro que também é o meu. Nós compartilhamos a mesma terra, né? Então, a gente começa a deixar, a luzinha vai apagando, a luzinha vai apagando. E esse é um grande desafio dos trabalhadores da luz, das sementes. Como eu falei, uma semente, ela precisa ter a força, né, para poder germinar, para poder brotar. Porque ela é apenas uma semente. Apenas uma sementinha. E aqui vem dois recados importantes, né? Primeiro, no sentido de tudo que foi arquitetado no universo para que a sua vinda, para que essa sementinha, que é você, que sou eu, né, viesse aqui para este planeta. Olha quanta coisa teve que ser arquitetado, teve que ser alinhado, teve que ser projetado para que a sua vinda fosse possível neste planeta. Ponto. Essa é a primeira questão. A segunda é de que se você não encontra um substrato favorável para você florescer e fica esperando com que os outros te deem esse substrato, você nunca vai realizar, nunca vai florescer. Vai ser uma semente que está lá, em estado latente, mas não germina, não floresce. As ideias que são visionárias que veio nesta carta, que foi a primeira carta que abriu a leitura, e as memórias ficam lá. Eu tenho essa lembrança de que eu já tentei fazer isso, mas eu não estou fazendo. Eu tenho as ideias inspiradoras e inspiradas, mas não consigo fazer. Porque eu vou ficar esperando que alguém abrace a minha esquisitice. E se a gente vai ficar abraçando isso, a gente não faz. Pensa sempre na questão desses estudiosos, dessas mentes brilhantes que deixaram o seu legado, fizeram a sua parte, mesmo sendo colocadas à parte da sociedade, fizeram a sua parte. E hoje a gente, se nutre desse legado. Olha que fantástico, né? Às vezes é algo que vai ser alimentado numa outra linha temporal, né? Num outro tempo, num outro momento. Tá bom, meus queridos? Vamos lá. Signo de Câncer. O que os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento? Eu já vou pegar essa aqui que está no fundo do deck. O que mais eles precisam saber? Deixa eu colocar aqui no cantinho. Vamos lá. Vamos ver com o tarô. Olha isso, gente. Perfeito, né? Eu falando sobre semente, vem essa carta. Olha o que veio aqui. Que coisa mais linda. Eu vou começar falando sobre essa carta. Olha. Essa carta é a confirmação, né, daquilo que eu falei. Deixa eu colocar arrumadinho aqui para vocês. Assim. Pronto. Então, gente, eu vou começar falando exatamente dessas duas cartas. Olha só que interessante, né?
Eu falei sobre essa questão das ideias, e essa carta fala, aqui esse tarô ele traz palavras, né? Traz palavras-chave, eu acho muito legal. Ela fala assim, criação e o alquimista, olha isso. Então, seja nesse momento como um verdadeiro alquimista. E o que o alquimista fazia? Né? Ele transmutava uma consciência de chumbo numa consciência dourada. Quando a gente está falando de consciência, nós estamos falando de pensamentos que vão nos conectar a uma energia amorosa. Essa energia amorosa não é aquela energia de cuti-cuti, não é isso. É uma energia de amor cósmico e universal. É a frequência que Jesus veio nos ensinar e que foi tanto julgado também, né? Tão pouco compreendido, inclusive, né? Você veja, algo que ele trabalhou lá atrás, há milhares, milhares e milhares de anos, né? Ainda hoje a gente engatinha para tentar, chegar no dedinho do pé dele. Por que tem que ser tão difícil? Por conta dessa questão do julgamento, né? Se a gente trabalhasse dentro dessa energia de respeito, a gente viveria num mundo muito melhor. E é isso que o equinócio vem ajudar, né? Através das leituras, para o conhecimento, o autoestudo de si, portanto, a melhoria do ser humano e, consequentemente, a melhora do nosso planeta. A energia do equinócio, o caminho do meio, né? Então, é essa energia de amor que nos conecta ao divino. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a ti mesmo. E aqui vem uma energia de chama trina da transmutação. Então, são vocês transmutando energias densas, energias negativas, energias que trazem um borocochô, que trazem um sofrimento, que fazem a gente às vezes sentar num canto e falar, poxa, caramba, eu gostaria de estar sendo mais bem compreendido, bem compreendida, eu gostaria que as coisas estivessem fluindo de uma outra forma. Faça a sua parte, faça a magia da vida acontecer. Quanto mais a gente se conecta com coisas, às vezes é muito sobre também o olhar que nós estamos colocando. Lembra do que a própria carta trouxe para vocês, o olhar amplo, o olhar do grande cenário. Então, olhe com um olhar amplo para este momento, para essa situação da sua vida. Não se prendendo nas questões negativas. Tente olhar o lado bom. Eu vejo sempre o lado bom. Eu já vou aproveitar e já vou fazer com vocês o vosso mantra de poder, tá? Para aproveitar essa energia bonita, essa energia positiva. Aqui vem uma energia muito forte de conexão com o elemento fogo. Então vem essa energia realmente de transmutação. O elemento fogo traz essa frequência positiva nesse sentido de consumir, esgotar, né? Todo e qualquer tipo de situação que não agrega, que não eleva, que não permite a formação de alicerces. Aqui tem esse templo, aqui tem esse portal, e aqui tem uma energia de alicerces. Então são vocês tendo força, sim, para construir e edificar. E vocês vão celebrar, sim, essas conquistas. Tá bom, meus queridos? Então, aproveitando essa energia, eu quero fazer com vocês o mantra de poder. E o mantra de poder é o seguinte: eu vejo sempre o lado bom. Eu vejo sempre o lado bom. E eu vou colocar mais uma. Eu manifesto a ação. Eu manifesto a ação. Eu vejo sempre o lado bom. Eu manifesto a ação. E aí você pode continuar, né? Por exemplo, eu manifesto, parará. E aí você continua com aquilo que você sente, que você quer manifestar, que você quer semear. E você vai criar, aqui vem essa criação, você vai saber dentro de você, dentro da sua criatividade, dentro do seu aspecto intuitivo, você vai saber o que você tem que fazer, da forma como você tem que fazer. Acredite no seu poder inventivo, criativo, aqui fala dessas ideias inspiradas, né? Acredite também, gente, colocando aquela pitada especial de amor, porque uma semente que ela é plantada, essa semente que eu falo de uma forma metafórica, é no sentido de você colocar essa ideia em prática. Eu vejo que vocês não vão ficar só na ideia, vocês vão realmente fazer. Mas a cada coisa que você fizer, se conecte sempre na energia do amor. Porque o amor é a conexão com Deus.
E é esse amor que cria, é esse amor que dá forma, é esse amor que sustenta. Então, cada coisa que você fizer, tudo que você falar, toda a energia desprendida de você, do seu coração, que vá nutrida com muito amor, com muito carinho, com muito capricho, com muito esmero, com muita intenção positiva. Então, seja algo que você vai implementar, por exemplo, no seu trabalho, essa ideia que você vai começar a trabalhar em cima disso, vai começar a desenvolver. Um projeto que você tem pessoal com você, como eu falei, de repente, vou mudar minha alimentação. Vou usar o exemplo da alimentação, que é bem prático, né? Então, por exemplo, você faz ali o seu pratinho de comida, você faz ali uma vitamina bem gostosa para você tomar, bem nutritiva, né? Com coisas saudáveis. E aí você, quando você for sorver aquele líquido, você agradece. Aqui vem essa energia de gratidão pelo que tem, pelo que ainda não tem, né? Pelo que já teve, pelo que tem e pelo que ainda não tem. Né? Então, quando você sorver aquele líquido, agradeça aos nutrientes, agradeça a Mãe Terra por te permitir fazer este alimento, preparar este alimento, agradeça ao seu veículo, ao seu traje terráqueo espacial. E nisso você está colocando amor. Então, seja no seu trabalho, seja num prato que você faz de comida, num suco que você faz, uma ação que você faz pro próximo, coloque sempre o seu melhor, coloque sempre o seu amor. E dessa forma você vai transmutando e vai realizando, e vai manifestando. Falando sobre essa energia de ir manifestando, né, e essa energia de celebração, que aqui eu vejo que vocês realmente não vão deixar com que nada impeça você de realizar. E falando sobre uma energia que vem para vocês muito magnética, que são vocês atraindo situações favoráveis, inclusive até sobre uma energia de dinheiro, de você magnetizar esse dinheiro. Aqui vem um mantra, gente, que eu comecei a trabalhar com vocês há umas 5 leituras atrás. Me veio esse chamado, exatamente essa questão, né, de ideias inspiradas, né? Então aqui pegando essa energia de vocês, plasmando essa energia de vocês, entrando nessa frequência gostosa, que eu espero que esteja ecoando dentro do seu coração e te fazendo muito feliz nesse momento. E aí me veio esse mantra, né? Eu fiz na leitura e veio esse chamado. Faça com toda a comunidade do canal Equinócio Tarô, faça isso, chamando eles para fazer junto com você todos os dias pela manhã. Eu tenho feito todos os dias, desde que... Eu já faço mantras, né, gente? Todos os dias de manhã eu tenho minha listinha. Eu faço todos os dias antes de fazer qualquer coisa. Antes de levantar da cama, a primeira coisa que eu faço são meus mantras, né? Então, isso muda a energia do dia, isso muda, de repente, se eu vou me aborrecer com alguma coisa vai tentar me chatear, vai tentar me deixar borocochô, o que eu faço? Aquela energia que eu coloquei lá no início, eu volto para aquela frequência. Não é que a gente não vá ter alguma questão assim ou assado, né? Mas a gente volta mais rápido para o nosso estado de harmonia, para o amor da fonte. A gente consegue retornar mais rápido, sofre menos, né? Então, dói menos, né? Então, o mantra que veio para trabalhar com vocês, e eu vou passar isso em todas as leituras o ano inteirinho, eu vou passar isso para vocês, porque foi um chamado, e eu estou em missão neste planeta, então eu vou fazer com vocês, tá? E eu super convido você a se unir comigo. São 3 segundinhos que você vai gastar aí, né? Vai investir no seu dia. Então, você vai colocar assim: eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Todos os dias pela manhã. Acordou, despertou? Eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas. Tá bom, meus queridos? Por quê? Todas as vezes em que a gente se conecta com essa frequência, o que acontece? A gente eleva a nossa energia. E, consequentemente, imagina todos nós nessa grande corrente. Nós somos aqui mais de 250 mil pessoas, é muita gente, muita gente. Então imagina essas mais de 250 mil pessoas emanando essa frequência positiva, sentindo gratidão pelo que tem, pelo que já teve e pelo que ainda há de ter, celebrando a vida, que é um grande presente. Lembra? Semente estelar, você é parte do todo. Muito foi preparado, foi gestado, foi nutrido para a sua vinda. Eu celebro as minhas conquistas, eu celebro exatamente a realização, a manifestação
dos sonhos, dos ideais, dos projetos, os ideais visionários, os ideais que dignificam, que enobrecem não só a si próprio, mas também ao próximo, ao todo, ao nosso planeta, transmutando frequências negativas. Não te deixes vencer pelo mal, mas vença o mal com o bem. Isso está na Bíblia e é uma frase que eu guardo muito, muito firme no meu coração. Né? São vocês vencendo com o bem. Né? Então, essa é a ideia deste mantra. Leve com você isso, tá bom, meus queridos? Dessa forma a gente vai aumentando a frequência do nosso planeta. Nós estamos aqui em missão e cada um de nós que brilha a sua luz é deveras importante. Tá bom, meus queridos? Então vem essa frequência de, até me conecto no mantra, né? Porque vem essa energia de celebração. E quando a gente está nessa energia de celebração, a gente, quando tem alguma situação, às vezes, de, né, não ser muito bem compreendido, alguma situação que às vezes traz um certo borocochô, uma certa deprê, né, o que acontece? A gente simplesmente passa a olhar o cenário como um todo, passa a olhar para tudo que você já construiu, e valoriza esse momento, coloca atenção nesse momento, porque às vezes o que acontece? A gente fica muito com o olhar para as coisas que a gente tem que fazer ou para as coisas que a gente já semeou, mas que ainda não germinou, e aí dá um certo borocochô, dá um certo, né? E aqui vem uma energia de vocês estarem atraindo situações muito favoráveis, por isso é que a energia do amor, que é também muito magnética, né? Ela é muito importante, nesse sentido de que as sementes dos seus feitos que você estiver fazendo, através dessa energia positiva, as chances delas delas brotarem, delas germinarem, é muito grandiosa. Então, coloque a sua atenção aqui nas coisas que você estiver fazendo, nesses seus sonhos, nesses seus ideais, nesses seus planos, nas coisas que você está fazendo agora, neste momento, colocando o seu amor, colocando o seu ideal, o seu melhor. O que vem, que vai te fazer triste, transmuta. Aqui vem essa energia do alquimista, ou seja, aquele que transmuta, que faz uma verdadeira alquimia na sua vida, né? Olhe para o cenário sempre de uma forma ampla e trabalhe dentro dessa energia magnética. O que é essa energia magnética? Se conecte com as coisas que você quer criar, com as coisas que você quer dar vida. Tudo que for negativo e for trabalhar numa energia de fechar o seu chakra cardíaco, não se conecte nessa energia. Deixa ir. Eu vejo sempre o lado bom. Veja sempre o lado bom e se conecte no positivo. Quanto mais você alimentar isso, mais estrutura você dá aos seus sonhos, mais estrutura você dá aos seus objetivos, aos seus feitos. Olha isso. Observe. Observe. Olha essa energia dessa carta. É exatamente aquele que observa. Observe o grande cenário. Até as cartas se conversam. Eu acho isso lindo demais, né? Ver essa sintonia das cartas, ver as cartas se conectando. Né? Então, observe o cenário. E, inclusive, aqui me vem uma energia de pessoas e situações, né? Então, às vezes, antes de você falar, antes de você até colocar as suas ideias, observe antes de falar. Veja se é o momento favorável, assim como a semeadura, né? Às vezes não é o momento certo. Aqui tá vindo isso para passar para vocês. Às vezes não é o momento certo de falar. Então observe e sinta dentro de você. Você vai saber, vocês estão muito intuitivos aqui. E esse ano fala muito sobre isso. Fala sobre intuição e introspecção. E nós vamos precisar do autoestudo constantemente. Quando nós estamos observando, nós estamos estudando. Nós estamos avaliando. Estamos fazendo uma análise crítica, real, verdadeira, sincera, honesta da situação e de nós mesmos. Então, observe se é o momento certo para que você possa implementar alguma coisa. Quando a gente tem essa ideia do todo, vendo de cima, a gente sabe, a gente consegue definir se esse é o momento certo. E aí você vai saber exatamente a hora certa de falar, como falar, porque aqui vem isso também, não é tudo que você vai falar, porque eu vejo vocês realmente com muita força, com muita determinação,
mas às vezes não muito bem compreendidos. Então, não se desgaste, escolha exatamente as lutas, entre aspas, lembra do guerreiro pacífico, né? As lutas que você vai querer travar. Tem coisa que vai valer, que vai ser especial naquele momento, tem coisas que não, que vai surtir um efeito positivo, e tem coisas que você só vai se desgastar e ainda vai trazer sofrimento, né? Então, observa de cima, olha, veja se é o momento certo, lembra de si, daquilo que você também está criando dentro da sua forma de pensamento, isso é muito importante. Olha a situação, veja o movimento, e aí você vai sentir, esse é o momento certo de semear, de colocar aquela ideia em ação, ou não, espera. Tá? Espera. Paciência é uma virtude. Tá? Então, às vezes a gente está com aquele afã de querer fazer, de querer realizar, mas não é o momento certo. E aqui tem uma energia de uma determinada pessoa que é aquela que está sempre certa, que é aquela que está sempre com a razão, sabe? Aquela pessoa que está fechada para balanço, ela pensa daquele jeito e ela não está aberta, não está receptiva a essas ideias novas. Então é você, com o seu espírito de liderança, com o seu espírito magnético, colocando amor naquela situação. Aos pouquinhos você vai fazendo, aos pouquinhos você vai encontrando caminhos para conseguir implementar as suas ideias e os seus ideais. Isso se estivermos falando de outras pessoas, né? De repente pode ser até, por exemplo, se for você tentando mudar a sua rotina, mudar alguns aspectos, né? Você como você, às vezes é dentro de casa, né? Aquela pessoa, mas por que você está fazendo isso? Isso não adianta de nada, isso não serve para nada, você está perdendo seu tempo, entende? E aí você fica chateada, fica chateado. Né? Pode ser que seja isso também, tá? Então, assim, não se deixe abater. Tá? Escolha exatamente onde você vai investir, antes até do ideal, das ideias, né? Daquilo que você sabe que você tem como ideia inspirada, antes de você falar ou fazer alguma coisa, né? Primeiro cuide da sua energia. Primeiro se abasteça. E aí depois você começa a semear, tá bom? Esse ano fala muito sobre isso, né? Fala muito sobre essa nutrição, né? Esse autocuidado, práticas de autocuidado, né? De self-care. Vamos lá. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber para este momento? E aqui vem essa energia do amor, né, gente? Aqui nós estamos falando que vem para mim muito isso. O grande portal é o amor. Sem amor, não faz nada. Nada dá certo, nada flui, não acontece, né? Nada acontece. Então, assim, o ingrediente fundamental para que as coisas, né, consigam ser implementadas, deslanchar, para você estruturar isso, para você se conectar numa energia boa, aqui tem uma energia boa mesmo, de dinheiro, desse feito, dessa ideia, do seu próprio bem-estar, né, gente? Que às vezes fala assim, mas como eu mudar alguma coisa em mim, né, alimentação, hábitos saudáveis, tal, isso vai mudar financeiramente falando? Opa, com certeza. Se você se sente bem dentro, isso é num segundo cenário, né? Mas se você se sente bem com você, se você se sente bem dentro do seu templo, da sua casa, é claro que você vai gerar uma outra frequência. E, consequentemente, dentro dessa energia de bem-estar, tudo o mais, gente, a vida é um reflexo, né, daquilo que a gente tem dentro do nosso íntimo. Se a gente não está bem dentro da nossa própria casa, é óbvio que o exterior também vai ficar bagunçado. E se não tá, vai ficar, porque é uma consequência, tá? Tudo parte dentro do nosso plano de ação, dentro da nossa esfera de poder, para depois extravasar, para depois se derramar, espalhar, né? E é isso que eu sinto aqui, tá? Para vocês, uma energia de, primeiro, essa nutrição, esse autocuidado, né? E esse ano, quando a gente menos espera, né, vai falar sobre autocuidado, esse ano vai falar sobre autoestudo, autoobservação, né? Vamos lá. O que mais, os queridos regidos sob o signo de Câncer precisam saber nessa leitura muito, muito, muito linda? É um grande
ensinamento para todos nós, principalmente sobre essa questão do julgamento, sobre essa questão da gente às vezes não seguir com a nossa missão, porque aqui quando a gente fala de terras perdidas, né, entre aspas, perdidas, memórias da alma e dons, às vezes por conta do cenário, a gente, por não ter o respaldo e etc, a gente acaba não fazendo, né? Então tem que ter coragem, tem que ter determinação, tem que ter espírito firme de liderança, tem que fazer aquilo que meu avô nos ensinou, que falava, orai e vigiai, e orai. É o tempo todo cuidando também da energia, da frequência. Quando a gente ora e vigia e ora, nós estamos também percebendo a nossa energia, a nossa vibração, com o que nós estamos nos conectando, né? Com o que nós estamos, onde nós estamos colocando o nosso olhar. Eu vejo sempre o lado bom ou eu vejo sempre os cacarecos? Ou eu vejo sempre o lado ruim? E aí a gente acaba não fazendo, acaba não manifestando, não realizando, né? Vamos lá. Olha isso, gente. Misericórdia. Eu descubro quem eu sou, o amor próprio. Esse ano vai falar muito sobre isso, né? Eu estava falando sobre isso. Esperança. E os olhos do coração. Vamos lá. Eu vou começar, essa carta é muito linda, a esperança. Eu vou começar com essa daqui. Eu descubro quem eu sou. Deixa eu trazer para cá. Agora. Tô chocada com essas cartas. Eu vou começar com essa. Deixa eu arrumar para vocês. Os olhos do coração, né? E aqui na leitura, esse coração lindo com asas, aqui me traz essa energia de chama trina, né? A chama do amor, saber e poder, aqui e agora, né? Lindo. Eu descubro quem eu sou. Olha só que interessante, como eu falei, é perfeito, né, gente? Eu gosto muito da forma como eu faço o vídeo para vocês, mostrando a mesa, porque eu gosto que vocês vejam exatamente essa teia, a magia do divino, que não tem nada de místico, na verdade é pura perfeição, né? É pura perfeição do divino, né? Acontecendo aqui e agora. O divino é pura energia, a energia que as cartas captam, né? Não tem nada de sobrenatural, é lindo de ver, né? O divino se manifestando nesse aqui, neste agora, e vocês podendo confirmar isso assistindo ao vídeo. E eu gosto de ver como oráculos diferentes se conversam. Eu fico muito feliz e muito agradecida por isso, porque só confirma tudo o que foi dito, né? Então olha só que interessante. Hoje eu descubro as riquezas que residem em mim. Como que a gente faz isso, né? Só através do autoestudo. Eu tomo o conhecimento do meu verdadeiro eu. Ou seja, quando eu tomo conhecimento do meu verdadeiro eu sei o que eu estou fazendo aqui. Eu sei dessas lembranças, eu sei dessa missão. Eu tomo o conhecimento daquilo que eu vim fazer neste mundo. Porque nós estamos em missão. Estamos aqui para sair melhor do que a gente entrou, né? Eu me vejo como um ser ilimitado, olha essa energia que não se deixa privar e que, quando se vê como um ser ilimitado, se lembra de que é uma semente das estrelas, porque toda a constituição química que existe no cosmos está também nos nossos corpos, né? Eu me vejo como um ser ilimitado e me maravilho com a beleza da minha vida. Olha que perfeição quando eu falo para vocês do mantra, eu celebro a minha vida. Eu celebro as minhas conquistas de ontem, de hoje e do amanhã. Eu celebro por já ter conseguido fazer muitas coisas. Existem outras coisas, outras batalhas, com certeza. Com certeza, a vida é feita desse movimento. Mas eu vou me permitir seguir com afinco, com força, com determinação, fazendo as alquimias, as transmutações de energias densas, de energias negativas, ou eu vou parar no primeiro obstáculo?
e vou deixar de acreditar. Se a gente não acredita, a gente não coloca crédito. Se a gente perde a esperança, a gente entra no desespero. Entrou no desespero, acabou. Sabe? Não conseguimos pensar em nada, não conseguimos descortinar nada. Entra naquele movimento da questão primitiva. Isso eu estou falando com base em constituição, tá, gente? Estou falando com base em constituição anatômica, tá? Então, estou falando sobre a anatomia do nosso cérebro, da nossa mente. Que mente? E ainda mais a primitiva, né? Então, eu me vejo como um ser ilimitado e me maravilho diante da beleza da minha vida. Eu reconheço, olha isso, a gama variada de possibilidades que estão disponíveis para mim como um ser de luz. Olha a criatividade. Aqui também vem um direcionamento interessante para passar para vocês. Que às vezes a gente fica ali insistindo naquele determinado jardim, naquela determinada coisa, às vezes não é ali. Tenta ver se não tem um outro caminho. Usa a sua criatividade, usa a sua inventividade, usa o seu toque do chefe aqui, o seu amor, o toque do chefe é o tempero especial, né, gente? O tempero especial que eu brinco com vocês é o amor, né? Então, usa o seu amor para achar caminhos, meandros. Não existe só uma rota, não existe só um caminho. Você já fez isso antes, você sabe como fazer. E é só através do autoestudo que desperta isso em nós, né? Desperta essa conexão também com as lembranças, com as memórias, né? Conforme eu aprendo, conforme eu descubro quem eu sou, eu reconheço o divino que está dentro de mim, o divino que está dentro de cada um de nós. E aí vem aquela conexão maravilhosa que eu falo para vocês, que nós somos filhos e filhas de um Deus que age sempre no superlativo. Então, quanto mais a gente fortalece essa estrutura, e aqui vem o orar e vigiar, né? Não precisa ser como uma oração feita propriamente dita, como por exemplo o Salmo 23, que eu sempre passo para vocês, porque para mim ecoa muito, né? A oração de São Francisco de Assis também, mas pode ser simplesmente por essa conexão, por esse fortalecimento, por essa estrutura que é formada com você e a sua fé através dos laços de amor genuíno, cósmico e universal. Né? Sabendo que nós estamos aqui como manifestações do divino. E por isso a honra no caminho, né? A honra com a vida. E essa carta que fala sobre o amor próprio. Dizendo, hoje eu me amo inteiramente. E aqui vem essa energia também de, não é ego, tá, gente? Não tem nada a ver com ego, sabe? De nariz em pé, nem nada disso. É amar a sua vida, amar você, amar tudo que você já construiu, tudo que você ainda quer construir. E abraçar também os desafios, né? Abraçar os percalços. Eu acho isso muito interessante, né? Quando a gente abraça os desafios, a gente coloca amor naquilo. E aí a gente vai ganhando tanta sabedoria. Do contrário, sabe surfar a onda? É isso, né? Você surfa a onda. Você não tenta lutar. Você vai acompanhando o movimento. Você vai deslizando. Sabe? Simplesmente sentindo, em sintonia. Para quem gosta de praia, né, e pega jacaré, né? Então, sabe, você pega um jacaré. Você entra em sintonia com o movimento do universo. Não fica uma luta. Fica fluido. Fica gostoso. Entende? Assim como Bruce Lee já falava, né? Seja como a água. Sejamos fluidos. Né? E as coisas vão acontecendo. Eu me aceito exatamente como eu sou. Olha a aceitação, né? De que você é quem você é, de que você sabe qual é a sua missão, você reconhece isso e, portanto, você não tem que ficar triste, não tem que ficar descontente com a sua vida, porque a sua vida não é igual a do outro, que nem um carimbo, né? Porque a outra pessoa não te aceita, porque a outra pessoa te menospreza ou te ataca com palavras, porque não consegue enxergar
a sua criação, os seus feitos. Não deixa o seu coração fechar, gente. Fechou o coração para balanço, fechou a esperança. Fechou a esperança, acabou. Passa a régua, tá? É assim. Eu me abro para reconhecer a divindade, a minha própria divindade. Olha isso, né? Exato, não, aqui. Eu reconheço o divino que habita em mim. Então, reconhecer a sua própria divindade é reconhecer o divino que habita dentro de você. Eu aprecio a pureza da minha alma. Eu dedico um tempo para cuidar de mim. Aqui também é muito no sentido de que às vezes a gente vem com aquele afã de eu tenho que realizar, eu tenho que fazer. Calma, abasteça-se primeiro. Eu falei sobre isso, né? Então eu dedico um tempo para cuidar de mim, eu me aproveito, eu me curto, eu me nutro, eu sou gentil comigo mesma, né? Eu sou grato por ser quem eu sou. Eu celebro a minha vida, gente. Olha, é perfeito, né? Não tá escrito aqui eu celebro a minha vida, é o que eu tô falando, né? É perfeito com mantra. Eu celebro a minha vida. Eu sou grata por ser quem eu sou. Eu sou grata por toda a bagagem que eu tenho. Eu sou grata por ser essa pessoa amorosa, por ser essa pessoa visionária. Não importa os obstáculos, porque às vezes os obstáculos vêm e a gente acha assim, mas eu não devia ser tão visionária assim. O caminho dos líderes, gente, é assim mesmo, é um caminho árido. Não é um caminho fácil. Liderar, ser luz, ser a diferença, não é fácil, né? Não é fácil. Eu lembro muito bem mesmo, quando eu era pequena, que às vezes fazia marra, né? Às vezes fazia birra, e aí saía batendo pé, né? Fazendo alguma coisa assim, nesse sentido, e aí minha mãe falava assim pra mim, isso, é mais fácil você fazer isso. É mais fácil gritar, é mais fácil bater perna, é mais fácil bater porta, né? O mais difícil é ser educada. E aí é que dava mais birra ainda, né? Mas ela estava certíssima, está, né? Graças a Deus, está certíssima. E graças aos ensinamentos dela, de quando eu era pequena, hoje, nossa, né? A gente amplifica isso de uma forma muito grandiosa. É mais difícil ser educado, é mais difícil ser gentil, é mais difícil elogiar, é mais difícil. O caminho é mais difícil, mas não é porque é mais difícil, é porque está errado. Acontece que a gente está numa inversão muito grande, né? A gente está nesse processo de inversão. Mas não é porque a tendência é inverter que você também vai entrar nessa, entende? Você está sustentando. Estamos sustentando. Somos as bases, os alicerces. Para quem viu o Senhor dos Anéis, naquela batalha dos entes, das árvores, aquelas árvores, nossa, até arrepia de falar. É um assunto que eu gosto por demais. E eu tenho um amor profundo pelo nosso planeta, pela nossa natureza. Eu acho a Terra um planeta incrível, um planeta fantástico, mas é tão pouco amado, tão pouco respeitado. Enfim, e daria pra gente falar sobre isso mais umas 2 horas. Mas enfim, para quem viu a Batalha dos Ents, a força, né, das árvores, a sabedoria trazida por eles, né, é exatamente isso, tá? É exatamente isso. Então, a sustentação, eles entraram para sustentar, trazendo toda a sabedoria, trazendo toda a força e o seu papel importante na era que eu com certeza acredito que eles ainda existam, né? Esperança, gente, é isso, ó, é esperança. Se a gente perde a esperança, gente, misericórdia, pode encomendar, porque já foi, tá? Já foi, é só ser vivente, tá? Esperança é outro ingrediente fundamental que conecta a gente à prosperidade. Esperança, pró-SP, a pró-SP, na direção da esperança. Tá? Então, conforme eu adentro nessa grande escola da vida, olha isso, vindo para um planeta, trazendo a consciência para, com uma memória de terras antigas, entre aspas, perdidas, porque elas não estão perdidas, conforme eu adentro nessa escola da vida, eu mantenho muito firme a minha fé em Deus. Orar e vigiar e orar. Gente, olha isso.
O amor de Deus, olha o amor aqui, energia da chama trina, essas asas com esse coração, coisa mais linda, né? Me guia e me guarda em cada situação com a qual eu me deparo. Independente do que quer que seja que eu encontro, que eu venha encontrar, eu confio na minha verdadeira natureza. Yes! Então veio aquela pessoa em casa, na família, veio aquela pessoa no trabalho. Ah, mas por que você está querendo fazer isso? Ah, mas isso não é de nada. Essa ideia é furada, isso não vai ajudar em nada, isso não é bom, isso, aquilo. Entende? E aí você olha para aquilo e fala: eu confio na minha verdadeira natureza. Se a minha chama viva do meu sagrado coração, amor, saber e poder em perfeito equilíbrio aqui e agora, energia Reiki, né? Então, afirmando isso, faça uma alquimia, transmuta essa energia densa em falar: ah, isso não vai dar em nada, só que vai. Para você afirma isso para você, não vai falar isso para a pessoa porque senão vai dar é briga. Então, vai dar sim. Porque isso é algo elevado, isso é algo que ajuda. Eu falando dos entes, né, das árvores, aqui essa árvore linda, né? Isso ajuda os outros. Se eu estou bem, tudo fica bem. É um outro mantra que eu faço com vocês, né? Hoje eu celebro. Ai, gente, olha que lindo, ó. Hoje eu celebro. Eu dou boas-vindas à minha vida. Eu recebo a minha vida, gente. Por isso que eu faço esse mantra com vocês. E eu vou fazer o ano inteirinho. É chamado. Eu já fiz isso em outras épocas. Eu já fui esse porta-voz em outros tempos. E hoje eu tomo posse disso. Sem medo. Só na certeza. Só na fé. No movimento do invisível. Apenas diante dos olhos humanos. Ainda que eu não seja visto, eu sei, né? Ainda que eu não veja, eu sei que eu estou sendo vista. Nossos irmãos das estrelas vieram nos ensinar. Então, é isso, gente, né? Celebre a sua vida. Quando você saúda, quando você celebra a sua vida, não há nenhum tipo de borocochô, de depretantantã que vá fazer parte da sua vida. Nenhum tipo. Anne, mas eu tô cansada. Tá bom, eu também fico cansada. Não deixa isso. Vai ficar cansado uma vez, vai ficar cansado. Não deixa, perceba o padrão. Perceba o padrão vindo se repetir. Deu 1, 2, 3 vezes, já virou padrão. Para, corta. Corta já. Você é mestra, você é mestre da sua vida. Você vai dar a sua vida na mão do outro, para o outro viver por você? Que história é essa? Para com isso. Para já com isso. Ou você vai ficar pensando que o outro vai te trazer uma tábua de salvação? Não. Você é a sua própria tábua de salvação. Você é a sua lanterna. Acende essa luz e vai. Vai fazer o que você veio fazer aqui. Primeiramente por você, porque você é a sua maior missão. Depois pelos outros, depois pelo planeta. Mas acenda a sua luz, brilhe. Faça as transmutações necessárias. Acende essa luz. Falando em luz, aqui tem muito tchatcha. Tem muito bem-estar, tem muita energia, tem muita força para você realizar a sua missão. Né? Eu sei que a luz vai sempre voltar. Vai sempre voltar. Ou seja, aquele momento, às vezes, de borocochô, a luz se foi. Fechou a energia do chakra cardíaco. Mas a luz volta, olha aqui, energia de braços abertos. São vocês. Né? E sempre haverá infinitas possibilidades para mim. Olha só que interessante, sempre haverá infinitas possibilidades para mim e aqui eu me vejo como um ser de possibilidades ilimitadas. Então você pode até fazer esse mantra. Eu me vejo como uma pessoa de possibilidades ilimitadas, ou então você pode falar, existem sempre infinitas possibilidades para mim. Então, quando aquela pessoa às vezes vem para falar alguma coisa, para te julgar, para tentar te privar de fazer, de acontecer, de criar essa base estável, que sim, gera muita prosperidade, que sim, vai trazer muita alegria para você, muito bem-estar, mais energia, mais senso de propósito e tudo de bom para você. Quando vê aquela pessoa, você afirma lá no fundo do seu coração, existem sempre infinitas possibilidades para mim, porque eu sou um ser de luz, eu sou um ser de possibilidades ilimitadas. Eu já fiz isso antes. Isso é positivo, isso agrega, isso é bom, né?
Isso é bom. O seu bem-estar, ele irradia energia positiva para os outros. Positividade atrai positividade. Gentileza gera gentileza. Amorosidade gera amorosidade. E é disso que esse mundo precisa. É disso que esse mundo precisa. Se a gente vai se fechando no primeiro obstáculo que a gente encontra, gente, se eu parasse no primeiro julgamento com respeito ao meu trabalho, eu não estaria com mais de 250 mil pessoas. Pode não ser 1 milhão, pode não ser 10 milhões, 1 trilhão, mas são 250 mil pessoas que se afinizam no mesmo ideal. Isso significa que eu não estou sozinha. Entende? Eu uso meu exemplo para você encontrar força. Eu saí de uma sala de yoga com, sei lá, X alunos para 250 mil pessoas e mais 7 mil e um pouquinho lá na minha outra mídia. São quase 270 mil pessoas. Gente, é muita gente. Tem cidade que não tem esse número de habitantes, em número de habitantes. Tem países, gente, tem países que não tem isso em número de habitantes. Então pensa, se a gente desiste no primeiro obstáculo, a gente não faz, a gente não edifica. Se aquelas mentes brilhantes, inovadoras, não tivessem feito tudo, ou a gente não teria controle remoto, não teria tecnologia para celular, não teria carro elétrico. Sabe por que não teria? Ah, teria. Não teria não. Sabe por quê? Porque eles abriram as portas e eles trouxeram um conhecimento que não é desse mundo. Não é desse mundo. E eu tenho conhecimento de causa para falar sobre isso. Existem equacionamentos que não faziam sentido. E hoje fazem. E aí nós vamos falar de teoria de buraco de minhoca, enfim, nós vamos falar de outras coisas, tá? Nós vamos falar de outras coisas. Mas entende? Não desista. Olhos do coração. Hoje, olha essa carta. Eu percebo a real beleza de cada pessoa com a qual eu me conecto, com a qual eu encontro. Olha isso. Com os olhos do coração, eu vejo além da personalidade. E aqui ele fala assim, foco. Eu vou colocar como atenção, tá? Não vai mudar nada, assim, para mim muda, mas para vocês não vai mudar nada, tá? E coloco a atenção na energia do amor que reside embaixo da superfície. É isso, gente. Quando eu falo, eu vou colocar a minha questão. Quando eu falo que eu continuo e que eu venci uma série de obstáculos para estar aqui hoje, e assim, inúmeros, tá? Se eu for contar para vocês o que cada vídeo representa como vitória da luz para vocês, vocês não vão acreditar, né? Então assim, cada vídeo é uma vitória da luz, é uma missão por mim realizada e todos da minha equipe. É um triunfo da luz, que nós estamos aqui em missão super cientes disso, tá? Super cientes, que nós estamos para ajudar a proporcionar uma experiência de uma terapia, de uma oportunidade para aqueles que não podem arcar, né? Pagar com o custo de um profissional, que às vezes vai sair muito, muito alto esse valor. Então nós proporcionamos isso de uma forma gratuita, com uma série de recursos e dicas e orientações que muitas vezes são vendidas a preços exorbitantes, feito totalmente gratuito para vocês, né? Totalmente gratuito. Então, é muito sobre isso, de nós olharmos com os olhos do coração e ver que, da mesma forma, existem pessoas que precisam e existem pessoas que estão julgando. Mas nós, todos nós, eu e todos vocês, né, do signo de Câncer e de todas as egrégoras aqui do canal O Equinócio Tarô, estamos aqui para sustentar essa energia positiva por nós e por aqueles que não acreditam, e por aqueles que julgam, e por aqueles que ferem, por aqueles que não colocam amor.
e que ainda estão trabalhando num nível de consciência muito baixo, muito basal, muito medíocre. Então, veja essa pessoa dentro dessa situação na sua vida, com a qual eu falei logo no início da leitura, que eu tirei essas cartas deste oráculo. Veja essa pessoa com os olhos do coração, né? Então, quando eu falei de escolha o momento certo para falar, é ver com os olhos do coração. Você vai saber o momento certo, né? E você vai entender a frequência muitas vezes daquela pessoa, que às vezes ataca e faz porque dentro dela ela sabe que ela não tem ainda esse espírito vivo de liderança, ela não tem essa energia inventiva, então ela ataca porque ela não tem. Ela ataca porque na verdade ela está sendo o espelho dela mesma para com você. E como vocês estão num ponto muito iluminado, muito radiante, a luz ofusca, tá? Então você na energia do amor, na energia da alquimia, da transmutação, energia de fogo violeta, vinde e atuai, transmutando, purificando, limpando qualquer tipo de energia negativa através do amor, saber e poder em perfeito equilíbrio aqui e agora, abrindo caminhos para que vocês possam manifestar os vossos feitos, né? Então, eu sou preenchida com a maravilha da presença de Deus em cada um de nós. Eu sou a manifestação, eu reconheço o divino que existe dentro de mim, e é isso, né? Deus está dentro de cada um de nós. Existem aqueles que reconhecem e aqueles que não reconhecem. E por não reconhecerem, trabalham numa energia de escassez. Trabalham numa energia de promover o sofrimento para o próximo, né? Numa energia de desunião. Enquanto a gente estiver trabalhando numa energia de desunião, de falta de respeito, a Terra não avança, o mundo não avança e a gente convive num lugar de caos, né? Os olhos do coração me permitem ver o divino brilhando em todos os lugares, em tudo e em todas as coisas. E eu vou terminar a vossa leitura falando exatamente sobre essa energia deste mantra, né? Eu vou deixar assim. Eu vejo o divino, em tudo e em todas as coisas. Ou até você pode colocar, né? Eu vejo Deus, né? A forma como você gostar, eu vejo a luz do universo, enfim, em tudo e em todas as coisas. Eu vejo sempre o lado bom. E assim é. Câncer, que leitura mais linda! Eu espero que esta mensagem, Câncer, possa chegar no seu coração como um sopro suave de luz, de amor e de esperança, meus queridos. Signo de Câncer, se você gostou deste vídeo, dê o seu curtir, compartilhe com quem você ama, se inscreva aqui no canal e ative o sininho para você receber os avisos sobre os vídeos novos postados. Tá bom, meus queridos? E nunca, nunca, nunca se esqueça, guarde todos os mantras que a gente fez aqui na leitura dentro do seu sagrado coração e celebre sempre a sua vida, celebre sempre as suas conquistas, saiba que o divino está sempre dentro de você, portanto, brilhe a sua luz e manifeste essas ideias visionárias, tenha força, coragem e muito amor genuíno, cósmico e universal dentro do seu coração para realizar estes feitos. Yes! Que as infinitas bênçãos da luz crística de ouro estejam com você, aqui, agora e por todo sempre. E assim